Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Então, temos aí a aula de número 14 com revisão e avaliação. Então, vamos aí a mais uma aula de Geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão e aí nós vamos falar sobre formação e composição aí do solo, né? Então nós vamos rever alguns conceitos e nós falamos sobre o solo, né? Que ele surge aqui da decomposição, gente, de rochas. Então nós temos ali os fragmentos de rochas e que por muito tempo essas rochas elas vão entrar ali em decomposição. E por que que isso vai ocorrer, né? Nós temos aqui, olha, a influência de alguns fatores. Nós temos, por exemplo, os fatores térmicos, que a gente pode falar aqui, como, por exemplo, o calor, né? Então, essas altas temperaturas vão fazer com que essas rochas elas entrem em decomposição. E aí nós vamos ter ali a formação, a composição do solo. E nós temos também, gente, os processos erosivos, né? Esses processos erosivos, eles podem ser influenciados aqui pela ação do vento, né, no qual nós chamamos ali de erosão eólica. Nós temos também aqui a erosão que vai ser causada pela chuva. E temos também aqui os seres vivos, né? Eu coloquei aqui dois exemplos, como bactérias e fungos. Então, no geral, nós temos aí o surgimento desse solo, né, por essa decomposição das rochas e aí a influência desses fatores térmicos, como o calor e os processos erosivos, né, que pode ser ali uma erosão causada pelo vento, pela chuva e também pelos seres vivos. Nós falamos também da importância agrícola do Brasil, né? E aí nós colocamos os destaques, destaque como grande produtor agrícola, né? Nós temos aí as atividades do setor primário no território brasileiro, e aí nós temos alguns fatores, né? O primeiro é com relação à área ou à extensão territorial do nosso país, né? Que inclusive muitos autores, muitos livros, vocês vão verificar essa informação como um país continental, né, do tamanho de um continente. E temos também aqui a presença dos solos férteis, então a presença de minerais, por exemplo, em muitas partes, em muitos solos brasileiros. E isso acaba influenciando para essa atividade aí do setor primário, né, tanto para a atividade da agricultura, diversos itens, né, que são cultivados. Nós falamos também da diversidade do solo no Brasil, né? E aí nós vamos rever alguns pontos. Essa variedade, né? Nós vamos observar. Ela vai estar associada a essa dimensão territorial, né? Que nós falamos também com relação à importância da atividade da agricultura no território brasileiro. E aí nós temos também a questão da tonalidade, da composição e da granulação, né? Então, nós temos diversos tipos de solo, né, por conta dessa dimensão territorial do nosso país. E aí nós vamos encontrar solos com diferentes tonalidades, nós vamos encontrar solos com composição, né, minerais que vão se diferenciar de um lugar para o outro, e também quanto à granulação. Inclusive, na imagem ao fundo, a gente já percebe algumas dessas características, como a gente pode diferenciar os tipos de solo, né? Então, nós vamos ter aí a Embrapa, que faz uma classificação dos solos no Brasil, né? E eles vão analisar esses três fatores, né? A tonalidade, a composição e também a granulação de cada um desses tipos de solo. E aí nós vamos ter muitas diferenças, né? Vários tipos de solos que foram ali catalogados, cada um com as suas características e predominante em cada lugar do território brasileiro. Falamos também sobre bioma. Aí nós vamos rever, né, o conceito de bioma, que é o conjunto aqui de ecossistemas, né? Então, nós temos aqui conjuntos de ecossistemas dentro desses biomas, e cada um deles ali com uma vegetação que vai definir ali as características do bioma.
Nós temos também aqui a fauna, o clima, o solo, entre outras características, onde nós vamos aqui observar os biomas do território brasileiro. E eles vão compartilhar vegetação, fauna, clima, solo. Essas características, gente, elas vão ser ali características parecidas, características semelhantes, né? Em uma grande área geográfica, por exemplo, a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga. Então, cada um deles com esse conjunto de ecossistemas e essas características que vão ser semelhantes, relacionadas ao quê? À vegetação, à fauna, ao clima, ao solo, em cada parte do território brasileiro, certo? E ele vai ser definido, gente, por fatores. Então, nós temos aqui o bioma. Vai ser definido aqui por alguns fatores. Como é que a gente vai classificar eles, né? A gente vai observar o clima. Nós temos aqui também o relevo, que vai ser diferente, né? Em cada uma dessas áreas geográficas de cada um desses biomas. Nós temos aqui também o tipo de solo. Temos também as interações biológicas, né, entre esses ecossistemas que vão moldar ali a vida naquele ambiente, naquele bioma. Então, essas características são características que vão ser características semelhantes. E aí nós vamos classificar ali cada um desses biomas. Nós temos as características principais de um bioma, para a gente relembrar. Aí eu coloquei o clima predominante, né? Como, por exemplo, um clima tropical, um clima desértico, clima temperado, clima frio, frio polar, dependendo desse bioma de uma forma geral, né? E aí nós temos o clima que vai predominar. Ah, mas naquela área daquele bioma eu tenho características também de um outro tipo de clima, mas aqui sempre vai ter um clima predominante, tá bom? Na maior parte da área geográfica que corresponde àquele bioma. Temos também aqui a vegetação típica, né? Aí aqui, por exemplo, eu coloquei as florestas densas, pode ser aqui savanas, pode ser uma região de deserto. Então, cada área dessa, eu tenho uma vegetação que vai ser específica daquele local. Vão ser árvores grandes, médias, uma vegetação ali de baixa, de gramíneas. Então, isso vai caracterizar a vegetação, né, ou a flora daquele bioma. Nós temos aqui também a fauna, né, que são as espécies animais, que elas vão ser adaptadas também a essas condições da vegetação, a essas condições climáticas. Então, são os animais que evoluíram para viver naquele ambiente, certo? Então, nós temos aí uma outra característica também do bioma. E as condições geográficas, de uma forma geral, né? Que eu coloquei o exemplo com relação à altitude, né? A vegetação, a fauna, né? As espécies animais, elas vão se adaptar também ali, por exemplo, à altitude daquele local com relação ali ao nível do mar, certo? Então, esse é um outro fator também, uma outra característica, né? Que a gente vai ter aí essa definição de bioma. Então, essas espécies, animais, vegetais, as características do relevo, do solo, vão se diferenciar de um bioma para outro, certo? Aí eu coloquei alguns exemplos de biomas mundiais, a floresta amazônica, né? Aí a gente tem um bioma tropical úmido, então a floresta amazônica vai ter ali as suas características específicas. Coloquei também a savana africana como um bioma de gramíneas, né? Já é uma vegetação mais rasteira, diferentemente da floresta amazônica, que possui ali árvores gigantescas, né? Uma floresta mais densa, mais fechada. A tundra, aí eu coloquei o bioma frio do Ártico, né? Então, a gente já tem espécies, por exemplo, que vão se adaptar ali àquela área geográfica, né? Onde predominam as tundras. Aquele tipo de clima, que é um clima frio. E o deserto do Saara, aí a gente já tem um bioma considerado bioma árido, né? Então, a gente já tem temperaturas mais elevadas, diferentemente das espécies que vão se adaptar na tundra. Então, são alguns exemplos de biomas mundiais. A gente tem outros biomas também aí pelo mundo. E aí nós vimos também a importância dos biomas, né? Então, aqui, olha, a gente classificou o primeiro, né? Mantém a biodiversidade do planeta, né? Então, aqui nós temos várias espécies que vão se adaptar em cada uma das áreas
de cada um dos biomas, né, onde a gente tem ali a fauna específica do deserto e da floresta amazônica, as espécies também ali da flora, né, da vegetação, que vão ser características de cada um dos biomas. Então, a gente tem nisso uma biodiversidade no nosso planeta. Regulam o clima global, né? Cada um dos biomas também eles têm ali a sua importância com relação ao clima global. Então, as florestas, aí eu coloquei o exemplo, elas vão absorver o gás carbônico, né? Então, esse gás carbônico que é liberado aí todos os dias para a atmosfera, as florestas elas vão reter ali uma parte daquele gás carbônico. Oferecem recursos naturais, né? Como, por exemplo, aí a água, nós temos aí os alimentos, os medicamentos, né? Então, são algumas das importâncias. E sustentam também culturas tradicionais e modos de vida, né? Então, em cada um desses biomas, a gente vai ter a predominância de culturas que vão ser ali específicas daquele local, certo? E aí nós chegamos aos biomas brasileiros, né, onde nós observamos as características de cada um deles. E aqui no mapinha, só para a gente relembrar, né, nós temos aí a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, nessa faixa litorânea aí, do território brasileiro. Nós temos também a Caatinga, a região dos Pampas, mais ao sul do Brasil, e também o Pantanal, né, inclusive o Pantanal como um dos biomas, né, onde a gente tem aí uma grande área de preservação, né. A Mata Atlântica, a gente tem aí um bioma que já foi bastante devastado, né? Já tem ali, nós temos a concentração da população predominantemente nessa área do litoral do Brasil, e cada um desses biomas no território brasileiro, eles possuem as suas características e eles vão se adaptar às condições climáticas daquele local, vão se condicionar às características daquela região, certo? Nós falamos também sobre as questões ambientais, né? Nós falamos sobre o desenvolvimento sustentável, falamos sobre as conferências relacionadas ao meio ambiente, e aí nós vamos relembrar uma conferência do meio ambiente. Nós falamos sobre a Estocolmo 72, né? Uma conferência das Nações Unidas sobre o homem e o meio ambiente, né? Que foi realizada ali na Suécia. E isso, gente, foi considerado um marco fundamental aqui para as discussões relacionadas ao meio ambiente, as questões relacionadas ali ao que vinha acontecendo no mundo, né? Então, aqui discussões sobre o meio ambiente de uma forma geral, né? E na Estocolmo 72, nós temos aí a Declaração de Estocolmo, que vai ali elaborar, né, onde foram elaboradas ações para que os países resolvessem ali diversos conflitos relacionados entre a preservação ambiental e aqui também ao crescimento econômico, né? Então, quando a gente fala dessa declaração de Estocolmo, né, principalmente com relação aqui a essa preservação ambiental e a esse crescimento econômico, e aí dentro dessas discussões a gente vai observar o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente vai rever aí o conceito, só para a gente relembrar. E aí, nessa discussão, nessa conferência relacionada aí ao meio ambiente, com relação a Estocolmo de 1972, né, que foi realizada ali na Suécia, aí a gente chega a esse conceito de desenvolvimento sustentável, né, que foi ali definido. E aí nós temos crescimento econômico, que a gente viu anteriormente, né, o que foi discutido ali entre os países, onde eles vão se reunir, cada um dos países ali com os seus representantes. E aí nós temos o crescimento econômico e essa preservação da natureza, que seria justamente aí o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, aqui nós temos crescimento econômico, então como que uma nação, um país, um local, ele pode crescer economicamente, mas a gente precisa ali dos recursos da natureza, né? Como é que eu posso retirar esses recursos e também manter aqui essa preservação da natureza? E aí eles chegaram ao conceito de desenvolvimento sustentável, tá bom? Então, você daria um tempo ali para a natureza, né, repor os seus recursos naturais? Como é que seria dado aí a este conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, nós temos aí um conceito
desenvolvido pela ONU no ano de 1987 e chegaram aí a este conceito, né, de atender aqui as necessidades da geração atual, né, que somos nós, ou seja, nós vamos utilizar aí os recursos da natureza sem comprometer o quê? A capacidade das gerações futuras, né? Ou seja, quando vocês virem aí o conceito de desenvolvimento sustentável, então você sempre lembre do que nós estamos vivendo hoje, né? Nós utilizamos os recursos da natureza, mas nós precisamos pensar também nas nossas próximas gerações, né? Para que eles possam utilizar dos recursos também, aqui em prover, né, as suas próprias demandas. Então, esse é o conceito geral. Mas, colocando aí de uma forma, né, mais simples, é eu utilizar os recursos da natureza, que ela me disponibiliza hoje, né, os recursos naturais, mas eu pensar sempre nas minhas próximas gerações, para que elas também possam ter água, possam ter energia, possam utilizar os recursos para obter ali os seus alimentos, as suas vestimentas, ter uma vida como a gente também possui hoje, certo? Então, esse seria aí, basicamente, o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Ter um crescimento econômico, mas também ali a preservação do meio ambiente. E nisso nós falamos ali sobre os 5 R's, né, que a gente vai relembrar, que seria ali esse consumo sustentável, né? Antes nós tínhamos ali apenas 3 R's, que são esses 3 primeiros, olha, redução, reutilização e reciclagem, né? E aí depois foram definidos mais 2, né, que foi o recusar e o repensar. Mas antes, se você for pesquisar, nós tínhamos ali apenas 3 R's. E aqui nós temos, dentro desse desenvolvimento sustentável, né, foi pensado também esse consumo sustentável, né? Aí nós temos a redução, que é evitar adquirir produtos desnecessários, né? Nós temos ali a reutilização, que seria aqui reaproveitar embalagens, plásticos, vidros. Aqui nós temos também a reciclagem, onde você vai ali separar, né, o que pode ser transformado em um outro produto, né? Então, você está aí em um dos R's, né, na reciclagem. Aí nós temos também o recusar e o repensar. O recusar, gente, seria evitar o consumo desnecessário, né? E produtos também que vão gerar ali impacto ambiental, né? Então, nós temos aí o recusar, que seria o nosso 4º R. E o 5º R seria o repensar, que nada mais é que questionar hábitos, né? Então, você vai ali questionar aquele hábito de consumo e buscar aqui alternativas sustentáveis, né? Então, você pode aí, por exemplo, repensar na questão da reciclagem, de separar ali os seus resíduos, né, o seu lixo que você produz. Então, basicamente, nós temos aí esses 5 R's que foram pensados com relação a essa questão do desenvolvimento sustentável, né, a questão desse consumo sustentável aí que a gente observou durante essas aulas, certo? Então, nós temos a nossa primeira revisão aí definida. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.